Fala pessoal, tudo tranquilo? Depois de um longo período, voltamos com o Lucão Responde. Durante esse período que eu fiquei sem gravar vídeo, primeiro, passando aqui pela reforma, não consegui isolar o ambiente, então muito ruído no fundo. Talvez hoje ainda vocês escutem alguma coisa, então como eu não gosto, acho que distrai muito, a qualidade do vídeo fica ruim, eu não gravei as perguntas e respostas nesse período. E depois eu peguei uma gripe, fiquei praticamente sem voz, então não estava conseguindo produzir conteúdo assim, falando diretamente por muito tempo. Mas dentro do possível, agora voltaremos com o Lucão Responde. As perguntas que vocês me enviam na caixinha lá do Instagram vão ser respondidas aqui, e assim a gente vai seguir. Quero voltar a ter a frequência certinho do nosso vídeo uma vez por semana. Beleza? Vou agradecer a todos vocês pelo carinho, tá sendo incrível esse apoio, esse suporte que vocês estão me dando, e eu fico muito feliz em ver que vocês estão gostando do conteúdo e estão apoiando, e estão se interessando mais pelo conteúdo de musculação e nutrição, sem achismo, baseado em ciência, com leitura e com respaldo científico. Então vamos lá, vamos para as primeiras perguntas e vamos começar o nosso vídeo. O Alisson perguntou: para quem é iniciante, como tomar whey correto? Melhor hora e quantidade diária. Então, Alisson, se você é iniciante, eu acho que não só tomar whey, você precisa entender qual é o papel do whey na sua alimentação. Quando você for ingerir whey protein, pensa que o whey protein nada mais é que uma fonte de proteína. Assim como é comer um pedaço de carne, como é comer, por exemplo, 2 unidades de ovos. Qual que é a principal diferença quando a gente fala do whey protein? O whey protein ele é a proteína do soro do leite. Então, a proteína é de altíssimo valor biológico e tem rápida absorção. O grande ponto do whey protein na dieta é auxiliar na praticidade, porque o efeito principal é fornecer proteínas. Só que para muitas pessoas, às vezes é difícil você consumir a quantidade adequada de proteína ao longo do dia, porque, por exemplo, às vezes você está no trabalho e você precisa bater a tua proteína ali, você vai comer o quê? Você não consegue, às vezes, parar e comer um pedaço de frango, um pedaço de carne ou preparar ovos ali. Então, o whey protein ele auxilia muito na praticidade. É um suplemento que vai auxiliar principalmente a ajudar você a bater as suas proteínas. Então, se você é iniciante, eu acho que o papel crucial é você entender o seguinte: o whey protein vai auxiliar na ingestão proteica. Pessoas que treinam precisam subir um pouquinho a ingestão de proteína, porque se elas não fizerem isso, a resposta com o treino é subótima. Eu não estou dizendo que você não vai ter resultado, só que o que os estudos mostram é que você vai ter melhores resultados combinando a ingestão proteica um pouco mais alta com a prática do treinamento. Portanto, você precisa entender que o whey protein nada mais é do que um fornecimento de proteína. É um suplemento proteico, inclusive isso está escrito. E daí a melhor forma de utilizar é pensar numa refeição, por exemplo, onde você não vai conseguir ter uma outra fonte de proteína, porque daí se você tiver, você não vai precisar, e o whey protein entra, por exemplo, em lanches, encaixa bem. Eventualmente você come uma fruta, toma whey, ou às vezes você quer comer um chocolatinho ali, alguma coisa, você pode incluir o whey para complementar essa refeição, fazer um iogurte com frutas e whey, uma combinação que eu gosto muito. Você coloca uma aveia ali, já tem boas fontes de fibra, uma refeição muito nutritiva. Então o whey protein ele entra nesse cenário aí para iniciantes, tá? Qual treino fazer para fortalecimento do joelho para quem torceu? Então, Felipe, eu não sei se você teve uma lesão diagnosticada já no joelho, se você fez exame de imagem. De qualquer forma, o fortalecimento da articulação do joelho, na verdade, é um fortalecimento dos músculos que estão ao redor da articulação do joelho. Quadríceps, o posterior de coxa, os próprios gastrocnêmios, que são músculos que também cruzam a articulação do joelho. Então, o fortalecimento ele vai envolver isso, o fortalecimento de membros inferiores. E aí, cara, é treinar na academia padrão. Você treinar, por exemplo, leg press, extensora, agachamento. Se você não tem nenhuma contraindicação, você não precisa ficar com medo, porque esse medo pode te impedir, inclusive, de treinar e ter uma saúde articular melhor, evitar que você tenha uma outra lesão, por exemplo. Então, a minha dica para você é fortalecer os músculos de membros inferiores. Agora, se você tem uma lesão específica, isso já muda. Aí você tem que ver o teu médico, o que ele recomenda para você, se tem alguma restrição ou não. Então, a minha dica é sempre alinhe uma conversa com um fisioterapeuta, um profissional da educação física e um médico ortopedista. Qual a faixa de séries na semana e exercícios que recomendaria para quem tem ombro como ponto fraco? Então, Cauã, cara, sobre volume é complicado, assim, como o ombro tem 3 cabeças ali, né, você tem a parte frontal, a parte lateral e a parte posterior, eu acho que seria legal você estimular todas elas. E aí isso já faz com que o volume ele seja naturalmente grande se você for considerar um músculo como um todo. Por exemplo, se pegar e considerar que você vai ter, por exemplo, um exercício para posterior de ombro, um para lateral e um para frontal, já são 9 séries. Só que alguns exercícios pegam mais de uma porção do ombro, né? Então, a minha dica para você, assim, se você é iniciante, provavelmente ali com umas 12 séries você já desenvolve bem. Agora, se você já, por exemplo, já está fazendo 12 séries e não está tendo um bom resultado,
aumenta em 20%, tem estudo que fez progressão de volume em 20% que mostrou melhor hipertrofia. Então eu apostaria nessa progressão de 20%, que é uma progressão consciente e pode te dar bons resultados. Pasta de amendoim com whey é bom nutricionalmente falando? É bom, a pasta de amendoim ela oferece ali gorduras de boa qualidade, o problema é que é um alimento muito calórico, então tem que tomar cuidado na quantidade. As oleaginosas, né, o próprio amendoim, são alimentos que têm um perfil de ácidos graxos muito interessante, então é uma refeição nutricionalmente legal. Agora sim, não é uma refeição que por si só diz muito se a dieta é boa ou ruim. Eu sempre falo para vocês, analisar a combinação isolada de alimento não diz muita coisa, porque você pode ter uma ou duas refeições, uma ou duas fontes de alimento ali que são boas, e a dieta como um todo não fazer sentido nutricionalmente falando. E aí eu tô dizendo não só, por exemplo, a qualidade dos alimentos, mas também o conteúdo calórico. Tem muita gente que acha que é só trocar o que é menos saudável ou menos nutricionalmente rico por uma coisa mais nutricionalmente rica que você naturalmente já melhora a dieta. Isso pode até melhorar um pouco. Agora, se você quer ter um resultado preciso mesmo, você precisa controlar aí a quantidade de cada coisa. Lucão, fala sobre carbos bons e os que devemos tomar cuidado para ingerir em excesso em caso de glicemia alta. Então, quando eu digo bons carboidratos nos vídeos, pessoal, porque eu digo que são bons carboidratos? Que são carboidratos que apresentam desfechos positivos para a saúde das pessoas. Então, se você pegar um estudo observacional que analisa o padrão dietético das pessoas e vê os desfechos de saúde, o que você vai analisar e vai observar? Que o consumo de carboidratos ricos em fibras e carboidratos não refinados é associado a desfechos mais positivos para a saúde. E aí, diversos tipos de doença, variados tipos de câncer, doença cardiovascular, diabetes e até mortalidade por todas as causas. Então, o que seriam bons carboidratos? Carboidratos integrais ricos em fibras. Então, se você consumir bastante cereal, por exemplo, aveia, é um excelente cereal, apesar de algumas pessoas falarem mal de aveia. O próprio arroz, o feijão, você tem o trigo, que pode ser o trigo integral, você tem centeio, então você tem outros grãos, por exemplo, você tem o grão de bico, você tem vários tipos de grãos que são associados a desfechos positivos na saúde. Daí, eu acho que o tipo de grão específico varia de localidade do mundo, porque daí as pessoas consomem grãos específicos dependendo de onde elas moram. Agora, uma coisa é fato, o alto consumo de fibras e esses grãos, esses carboidratos não refinados é associado a vários desfechos positivos para a saúde. Inclusive, o padrão dietético mais saudável que existe é alto em gordura de origem vegetal, gordura em poliinsaturada e ricos em grãos não refinados. E aí, os que você tem que evitar comer em excesso são os refinados, industrializados e ultraprocessados. Por exemplo, esses biscoitos, as bolachas de pacote, grãos que são muito refinados, por exemplo, você vai pegar ali um alimento panificado, por exemplo, que às vezes tem excesso de calorias também na composição. Agora, assim, tem que sempre fazer um adendo muito grande que é a quantidade. Nenhum alimento por si só ele é vilão, a não ser que ele esteja presente em grande quantidade na tua alimentação. Então, se você reduzir ultraprocessados e alimento refinado e aumentar o consumo de grãos, você já vai ter um desfecho bem positivo, né? Então, quando eu falo bons carboidratos, são esses carboidratos. A alimentação do brasileiro, ela pode ser saudável fazendo só alguns ajustes. Por exemplo, você vai pegar café da manhã. É consumir pão, você pode colocar ali ovos para ter uma fonte de proteína e uma porção de fruta. Aí você pode colocar uma aveia para aumentar o consumo de cereais e fibras, ou você tem o psyllium também, que é o acesso a fácil. Almoço, arroz, feijão, uma proteína magra e salada. Você pode repetir esse almoço no jantar, já tem bons carboidratos de volta e bastante fibra. E aí você pode complementar, por exemplo, com um lanche, consumindo ali, por exemplo, 2 fatias de pão integral, coloca uma fatia de queijo, pode colocar um requeijão, um frango desfiado, alguns vegetais, mais uma porção de fruta. Então você teve excelentes carboidratos numa alimentação normal e bem factível, né? Então esses são os bons carboidratos que eu falo, controlando quantidade. O João me perguntou o que acha do professor Edilson Cirino. O professor Edilson Cirino é um dos maiores pesquisadores na área do treino de musculação do mundo. Ele é brasileiro, do laboratório da UEL ali de Londrina, eu tive a oportunidade de conhecer. É uma pessoa fantástica. Cientificamente, ele não deve nada para esses nomes mais conhecidos aí na internet, que o pessoal fala muito. A questão é que ele é um pesquisador que ele não é midiático, né? Então ele não aparece ali nas redes sociais, igual a vários outros. Mas ele é fantástico, o professor Edilson Cirino, no laboratório dele. Eu, inclusive, tenho alguns amigos que fazem parte do laboratório dele e, cara, assim, eu tenho uma... Quando eu fiz o meu mestrado, né, tava cumprindo os créditos das disciplinas ali, eu tive uma aula com o professor Edilson, e daí era na época da pandemia, ele chamava professores do mundo inteiro pra conversar e dar aula pra gente. Foi uma experiência fantástica, cara. E eu lembro muito bem que, assim, a nossa atividade era elaborar questões sobre as aulas. Só que o professor Edilson, ele elabora questões pro vestibular de medicina, por exemplo. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu elaborei as questões, eu mandei pra ele, e ele me deu um feedback, assim, primeiro, ele disponibilizou o tempo exclusivo para falar só comigo. Ele fazia isso com todos os alunos do mestrado.
para ensinar como monta as questões. E, cara, eu nunca vou me esquecer que depois daquela aula, assim, eu terminei aquilo lá e ele só tava me ensinando como estruturar questões. E eu falei assim, cara, eu tenho muita coisa para aprender ainda, porque esse cara, em meia hora, me ensinou um absurdo de coisa. E, assim, eu fiquei extremamente feliz e motivado, e até hoje eu guardo isso comigo, porque é uma motivação para que eu continue estudando, pra, assim, você saber que tem pessoas extremamente competentes, o cara muito humilde, atencioso, sabe, esse é o tipo de inspiração que a gente precisa, e não é uma pessoa que ela é conhecida por todo mundo, é conhecida porque é do meio, mas cara, ele realmente é uma pessoa assim que é uma pessoa que eu me inspiro, e eu sempre cito quando me perguntam em referências na área científica. Eu acabei escolhendo outro caminho, não seguindo a carreira acadêmica, mas com toda certeza eu tenho minha inspiração nele. E até hoje eu lembro que eu terminei aquilo lá falando, cara, eu não sei elaborar perguntas, eu não sei falar português e nem escrever em português direito, e tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda. Salve, Lucão. As fibras totais de um alimento são contabilizadas no total calórico da tabela nutricional? Elas são contabilizadas na porção que está descrita na tabela nutricional ali do alimento. Porção de 100 gramas, depende, alguns alimentos a porção é de 30 gramas, depende muito. Mas é contabilizada desse jeito ali, do jeito que informa pela porção. Opa, Lucão, o que acha do Super Coffee? Cara, por coincidência eu estou tomando o Coffee, que não é o Super, é apenas o Coffee. E, assim, Super Coffee, gente, não tem nenhum benefício. Os benefícios do café enquanto bebidas já estão bem estabelecidos na literatura. Você observa que o café, ele apresenta vários desfechos positivos para a saúde. Inclusive tem revisão sistemática das revisões, né? Por exemplo, que é aquelas Umbrella Review que mostram que o café reduz o risco de mortalidade por várias causas, e é sim uma bebida muito saudável. Eu, por exemplo, tô tomando meu café, eu tomo café aí 2 vezes por dia, né? Tomo pela manhã e tomo depois do almoço, tento tomar café antes das 4 da tarde, para tentar que isso não atrapalhe no meu sono, né? Que é uma dica que eu dou pra vocês também. Só que o Super Coffee, ele agrega um monte de coisa para dizer que ele é um café melhorado. Só que não tem evidência disso, gente. O café, ele tem, por exemplo, vários compostos bioativos e fitoquímicos. Tem alguns ácidos contidos no café, que eu sei que a palavra ácido desperta meio que um alerta, mas são ácidos saudáveis, que têm efeitos fisiológicos importantes. E você observa que o café enquanto bebida, pensa que você está passando o café, você faz tipo um chá, né? Você coloca ali a água quente e vários desses compostos, eles vão pro líquido e você absorve quando você toma. E isso pode auxiliar em desfechos para a saúde. A literatura sobre o consumo de café é bem vasta. Eu, inclusive, por consumir muito café, eu fui pesquisar se consumir café fazia mal. E aí eu descobri que dentro ali das doses, se eu não me engano, o último estudo que eu li é ali 4, 5 xícaras por dia, ainda é uma quantidade saudável. Eu tomo sem açúcar, então isso não contribui para o montante calórico, me auxilia na ingestão de água. Então o café é saudável. Agora, o Super Coffee, ele é mais uma dessas criações que propõe vários benefícios sem nenhuma comprovação. 2 semanas sem treinar por conta da viagem. Qual a melhor forma de voltar? Volta gradativamente, tenta voltar ali fazendo a média das repetições que você fazia. Por exemplo, se você se propõe fazer 6 a 10, tenta fazer 8, reencontrar a carga. Em 2 semanas você não deve perder força. E assim, você até começa a perder massa muscular, mas as perdas são mais perceptíveis a partir de 2 semanas. Portanto, pode ficar tranquilo, volta aí na boa que vai dar tudo certo sem problema nenhum. Natural, 83 quilos, 8% BF, tem como chegar nos 90 quilos com esse mesmo percentual? Cara, que tem. Eu até já postei um react de um fisiculturista natural, que é o campeão mundial, que o cara tem 90 quilos seco. Mas agora você tem que pensar que é o melhor fisiculturista natural do mundo, né? Então, não é lá tão fácil. Que dá. Talvez você tenha uma genética muito acima da média para chegar nisso daí. Agora o ponto é, esse 8% foi avaliado por quem? É visual, não é? Porque uma coisa é na avaliação, outra coisa é o que você aparenta ser, né? Eu mesmo falo para as pessoas. Eu já cheguei a ter o BF na fórmula lá de 6%, eu não me achava com 6% de gordura. É necessário o processo de corte de peso antes de iniciar o ganho com qualidade? Então depende muito se você tem muita gordura. Se você tiver muita gordura, o ideal é que você perca essa gordura para que você ganhe peso com qualidade.
O problema é que algumas pessoas elas têm muita gordura, também tem pouquíssima massa muscular, que são os falsos magros. Aí eu aconselho uma dieta de manutenção para você ir construindo massa muscular e queimando gordura em conjunto, pensando num trabalho a longo prazo. Porque eu acho que o problema é que se você é falso magro, você faz um cutting, você só fica muito magro, a tendência é que você se desanime, você não veja resultado. Então, para isso eu recomendo daí que você faça essa dieta mais normocalórica, tá? Energético zero açúcar é realmente prejudicial à saúde ou se assemelha a Coca Zero? Cara, é parecido a lógica de pensamento, né? Pelo alimento não ter calorias nem nada, né? A bebida não ter calorias. Agora, qual que é o grande ponto disso? Tem que tomar cuidado com a dose de cafeína. Se você não tá tomando muita cafeína ali no teu dia, e isso pode atrapalhar teu sono, isso vai ter algum efeito deletério para a saúde. Agora, consumido moderadamente, dificilmente vai ter efeito para a saúde, né? Por exemplo, se a gente for pensar em termos de saúde, provavelmente o café é uma bebida mais saudável que o energético. Agora, para eu dizer que o energético faz mal, daí é outra coisa. Que daí o que pode acontecer, alguns estudos, por exemplo, mostrarem, eu não tenho consciência desses estudos, tá, pessoal? Mas eventualmente alguns estudos mostrarem que o consumo de energético está associado a desfecho negativo. Mas você tem que pensar que às vezes uma pessoa que toma muito energético, ela tem um estilo de vida que não é saudável, né? Então não é só o energético por si só, é também o estilo de vida da pessoa. Qual o motivo de toda vez que eu malho, panturrilha, sentir vontade de ir no banheiro? Cara, eu não faço a menor ideia, bicho. Aí eu não vou saber responder, não tenho conhecimento sobre isso. Como iniciante pode aproveitar o máximo essa fase de ganhos aumentados? Cara, assim, a minha dica seria, começou a treinar, sobe a tua ingestão proteica, come uma quantidade de calorias adequadas, que você vai ganhar massa muscular e vai perder gordura com, assim, bastante facilidade, porque no começo a margem para evolução é muito grande. Então você evolui muito. Eu acho que o problema é que muitas pessoas iniciam a treinar e daí elas não ajustam a alimentação e também elas não consolidam os pilares do treinamento, que é proximidade até a falha, execução adequada. Então, executa os exercícios da forma adequada, com proximidade até a falha e melhora a tua alimentação. Isso com certeza vai melhorar os seus resultados nessa fase onde você evolui muito com pouco. Então tem que aproveitar. Qual é o impacto da fome no metabolismo? Já ouvi dizer que sentir fome deixa o metabolismo mais lento. Não é que sentir fome deixa o metabolismo mais lento. O que acontece é que quando você está perdendo peso, a fome naturalmente sobe. Inclusive, assim, o pessoal tem a estimativa de que o principal contrarregulador de emagrecimento a longo prazo é a fome. Que as pessoas começam a sentir um aumento do apetite muito grande, começam a ingerir mais calorias, deixam de fazer o déficit e às vezes até recuperam o peso que elas perderam. Então, o que acontece é que talvez o teu metabolismo esteja lento entre aspas, porque você já está reduzindo o gasto energético, só que pode ter certeza que o que faz as pessoas pararem de ter resultado não é que o metabolismo ficou lento, é que o apetite aumentou. E sustentar a dieta a longo prazo é a maior dificuldade. Eu tenho um react sobre isso, que é um vídeo onde eu reajo ao João Musi, né, o Nutri João Musi, e a gente fala sobre isso. O corpo queima gordura mais eficiente com estoque de glicogênio baixo? Cara, é que ele vai recorrer à gordura com mais facilidade. Agora, isso não significa que você vai ter mais resultado para perda de gordura. Por quê? Porque você pode, por exemplo, reduzir os estoques de glicogênio fazendo uma dieta baixa em carboidrato, mas uma dieta baixa em carboidrato não é superior a uma dieta que tem mais carboidrato por emagrecimento se o déficit calórico for o mesmo. Então, por mais que você acesse esse estoque, você vai mobilizar mais gordura. Agora, a perda de gordura no final do dia depende da quantidade de energia que entra e que sai do teu corpo. Ando com muita dor na lombar durante os treinos. Recomenda alguma coisa? Identificar os padrões de movimento que estão provocando mais dor, ver se a dor é provocada pelo padrão de movimento que você está executando e daí fazer um processo de recuperação. Eventualmente fica sem executar aqueles exercícios ou ver se precisa de algum ajuste na técnica. Às vezes precisa reduzir a carga de treinamento. Às vezes você precisa dormir melhor porque dor, lesão é multifatorial. Então a gente precisaria mudar muitos fatores para tentar corrigir isso. Então não tem como eu te responder de uma forma pronta assim o que você deve fazer. Tem que ser analisado individualmente. Mas acho que eu dei uma ideia do que pode ser seguido. Consigo manter meu estoque de glicogênio alto mesmo em déficit? Cara, alto, difícil, porque dependendo da magnitude do déficit, você vai acabar utilizando o glicogênio e não vai conseguir repor tudo, porque vai faltar caloria, né? Porque a ressíntese de glicogênio também depende da energia. Você utiliza energia para fazer ressíntese de glicogênio. No déficit energético, falta energia. Agora, com uma dieta mais alta em carboidrato, você consegue, pelo menos, contrabalancear um pouco isso, facilitando a deposição de glicogênio via injeção de carboidrato. Tem algum livro que indica para quem quer começar a estudar nutrição, para quem quer construir a base? Cara, tem um aqui atrás, eu sempre falo dele, que se chama Nutrição Avançada e Metabolismo Humano. Esse livro é sensacional. Outra dica que eu dei em live esses dias é vocês assistirem as aulas de biologia do Khan Academy, que é uma plataforma que tem ensino de várias áreas, e essas áreas são bem legais, porque
É assim, a didática é fantástica, eu aprendi muita biologia e química lá e foi fundamental para entender bioquímica. Então a minha dica seria essa, você vê as aulas do Khan Academy, que foi exatamente o que eu fiz. Eu vi as aulas do Khan Academy e li os livros de fisiologia e nutrição. Isso, pra vocês terem uma ideia, foi antes de eu entrar na faculdade de nutrição. Eu comecei a estudar nutrição em 2015, eu entrei na faculdade de nutrição um bom tempo depois. Lucas, onde você acompanha os novos artigos que são lançados e como fazer para filtrá-los? Então, eu tenho alertas no meu e-mail do PubMed que me mandam as pesquisas mais recentes. Aí eu coloco lá para eles me mandarem por pesquisas mais recentes. E para eu filtrar, na verdade, o que acontece? É como eu tive uma passagem pelo meio acadêmico ali, eu acabei tendo contato com qualificação de revista, né? Saber quais revistas são relevantes. Conhecer alguns autores também. Isso fez com que meu filtro ficasse um pouco melhor para saber se o artigo é bom ou não. Além disso, eu consumi muito conteúdo de metodologia da pesquisa também, para saber se a evidência é boa, entender desenho de estudo. Eu já estudei bioestatística, inclusive, se eu procurar aqui eu acho para vocês, eu tenho uns 3 livros de bioestatística, que é a análise de dados voltada para essa área da saúde, que é a área dos estudos, por exemplo, que eu leio. Então, isso sem dúvida nenhuma me auxiliou muito. Esse seria o meu filtro principal, porque eu falo pro pessoal, você vai aprender a filtrar lendo e conhecendo sobre metodologia. Então você vai ter que ler os artigos e estudar metodologia. Dentro das redes sociais, acho que tem um perfil que é Igor Reckert, acho que é algo assim, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele fala bastante sobre metodologia da pesquisa. E é bem importante para a gente entender que nem todo artigo pode ser levado ao pé da letra e que a gente precisa analisar a metodologia antes de concluir, basicamente baseado no que está no resumo do artigo, que tem muita gente que faz isso. Tô sem grana pra ir no Nutri agora. Como calcular as calorias diárias para um déficit bem feito? Cara, tem várias calculadoras. Se você digitar aí, por exemplo, Harris Benedict no Google, você vai achar. Agora, o ponto é, se o cálculo não der certo, reduz as calorias e vai vendo. Porque se você tiver em déficit, você vai perder peso. Isso é uma questão meio que obrigatória do déficit calórico. Então, se você não tá perdendo peso, é porque o déficit não tá sendo bem feito, tá? E daí você ajusta as calorias. A vantagem é que dá pra ajustar. Você não precisa ficar com as mesmas calorias sempre, né? Quando foi que começou essa paixão pelo esporte e pela sua área? Cara, aí eu gostei muito dessa pergunta pelo seguinte. Paixão pelo esporte. Eu sou muito apaixonado por esportes no geral. Basicamente, o único conteúdo que eu consumo, assim, de entretenimento é esporte. Então, eu assisto basquete, eu assisto tênis, eu assisto muito futebol, gosto muito. Então, o meu conteúdo é basicamente... eu gosto também de tênis, roupa, né? Em termos de entretenimento, assim... Mas a paixão por esporte, cara, ela começou desde que eu era criancinha. Porque puxando na memória, eu lembro já... Cara, eu já fiz meio que de tudo, assim, sabe? Eu gostava muito de jogar futebol. Então, aquele sonho do brasileiro padrão de ser jogador. Eu sempre fui acima do peso, então não ia rolar, não fazia parte da minha realidade. Agora... mesmo acima do peso, pô, cara, eu lembro que eu já andei de skate, eu já andei de patinete, depois de bicicleta, então tudo que era modalidade esportiva, e quando eu falo andar, era questão de querer praticar as modalidades mesmo. Eu fui atleta de tênis de mesa, que foi a modalidade onde eu tive mais destaque, assim, que eu tinha um bom nível mesmo. Então, assim, a minha paixão pelo esporte, ela é muito anterior a querer estudar as coisas. Agora, a minha vontade de estudar, cara, começou depois que eu emagreci. Depois que eu emagreci, eu tive um resultado legal e daí, assim, como eu acho que até já contei em algum vídeo, eu era muito acima do peso, né? Eu pesava 116 quilos. Aí, eu fui fazer gastronomia em Curitiba, né? Que é a capital do estado que eu moro. E eu nasci lá, mas não morava lá. Então, eu me mudei para fazer gastronomia, não deu certo, eu voltei para minha cidade. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Aí eu fui estudar para vestibular, porque eu tinha medo de não passar, né? E é o correto, se você quer passar no vestibular, você estuda. Aí beleza, eu comecei a estudar, primeiro que eu fiz foi publicidade e propaganda. Aí o segundo que eu fiz foi para educação física, mas nesse entremeio das coisas aí, cara, foi de um dia pro outro. Eu já treinava na academia, fazia tudo errado ali, né? Na época do ensino médio, um pouco pra frente. Aí eu pensei, cara, eu não gostava de ser acima do peso, eu pensei, quero emagrecer. Aí tá, consegui emagrecer, né, com a dieta, assim, meio que da minha cabeça. E daí, assim, quando eu fui fazer vestibular, eu já tava mais magro. Então eu pensei assim, eu vou fazer educação física, porque eu sempre gostei de esporte. Mas a minha ideia inicial era ser, tipo, treinador de alguma equipe de futebol, por exemplo. Porque, como eu falei, eu gosto muito de futebol. Só que daí eu acabei me apaixonando pelo mundo da musculação. Por quê? Porque eu comecei a emagrecer, comecei a ganhar massa muscular. Foi a época que os conteúdos de musculação começaram a ganhar uma certa proeminência dentro do Brasil. E aí eu comecei a me inspirar nisso. Aí eu lembro que um dia, cara, eu tava em casa
E aí eu fui assistir uns vídeos desses informativos, que os caras ensinavam a treinar, a fazer dieta, né? E daí eu comecei a ver uma galera mais bem embasada falando. E daí eu lembro que eu pensei, cara, eles falam de artigos, porque eles começaram a falar sobre artigos. E eu, cara, mas o que é um artigo? Aí eu comecei a pesquisar, eu ia pelo nome dos autores, comecei a pesquisar os artigos, porque assim, eu lembro claramente que uma vez eu vi um vídeo do Paulo Musi numa feira, e eu olhava pro vídeo dele e eu pensava assim, cara, o shape dele eu nunca vou conseguir ter. Porque, primeiro, eu não tenho genética pra isso, eu sempre tive a noção. E segundo, que eu não tava disposto a usar hormônios. Então, mas eu olhei pro conhecimento e falei, cara, mas no conhecimento eu acho que dá pra chegar se eu começar a estudar, porque eu ainda sou novo. E aí eu comecei a estudar a partir dali. E foi assim, no começo eu não conseguia ler em inglês. Só que depois de um tempo, assim, eu juro pra vocês, foi uma questão de, acho que 4 meses. Eu copiava os artigos e jogava no Google. E daí tinha que copiar as frases dos artigos, porque na época não se traduzia a página inteira. E daí de tanto ver as palavras, elas começaram a se tornar familiares. Aí eu comecei a ler em inglês. Depois que eu comecei a ler em inglês, aí um universo se abriu, sabe? Aí eu comecei a consumir cada vez mais artigos, comecei a ler conteúdos de fora. Só que a minha vantagem é que na época não tinha tanto influenciador. E daí eu não ia estudar enviesado, eu ia direto na fonte. Então ali por 2015, 16, eu comecei a ler vários artigos, vários. Eu tinha rotina de 4, 5 horas de estudo por dia na época. E isso fez com que eu construísse uma base muito sólida. E eu tinha uma paixão muito grande por, era basicamente querer saber as respostas dos questionamentos que eu tinha. Como que uma dieta dava mais resultado? Como o treino dava mais resultado? E a hora que eu vi que os artigos respondiam exatamente essas dúvidas, eu fiquei extremamente animado e cada vez mais interessado em estudar. E eu sou assim até hoje, né? Quando eu vejo um artigo falando, cara, é exatamente essa dúvida que eu tinha, e o artigo responde, eu acho, cara, fantástico, fenomenal, sabe? E daí foi assim, a minha paixão começou assim, e eu acho que, na verdade, eu não posso dizer que isso é uma virtude, porque talvez seja uma característica, eu sou curioso. Eu tenho vontade de responder e eu quero saber a resposta das coisas. O que acho de fazer mobilidade? Cara, a gente não tem muita evidência da necessidade de mobilidade. A gente não sabe muito bem qual que é a finalidade, se previne lesão, se melhora o resultado do treino. É só especulação baseada no que as pessoas dizem. E assim, eu vou dizer para vocês quando começou a minha descrença com mobilidade. Uma vez eu estava lendo um livro que se chama Avanços no Treinamento Funcional. Porque eu queria entender melhor, eu estava montando meu modelo de consultoria, eu queria exercícios que pudessem melhorar, às vezes, a saúde de pessoas que tinham problemas articulares. E eu li o livro quase inteiro. Só que chegou num ponto que eu estava lendo o livro e eu pensei assim, cara, esse livro não tem referência. Porque ele falava, e normalmente quando é um livro científico, vocês vão ver esses livros de nutrição, por exemplo, o Tratado de X, ele tem um monte de numerozinhos, são as referências do capítulo. E aquele livro não tinha, e eu pensei, mas de onde é que esse cara tá tirando as informações que tal exercício serve para reabilitação disso? E era um livro basicamente que propunha mobilidade, pré-ativação, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a seguir fisioterapeutas baseados em evidência e fui atrás de alguns artigos. E aí eu descobri que a gente não tinha evidência para dizer que a mobilidade prevenia lesão ou melhorava os resultados do treino. E daí, assim, eu sempre falo, pessoal, eu não tenho problema nenhum em admitir que o meu posicionamento anterior não estava correto. Basta que tenha uma evidência. Se tiver evidência, eu vou dizer que mobilidade funciona. Se não tiver evidência, daí não tem como eu dizer. Então, se tiver artigo dizendo, combinar a mobilidade com musculação melhora os resultados e reduz o risco de lesão, tô recomendando. Não tem evidência, não vou recomendar. Por quê? Porque assim, uma das maiores barreiras para a prática de exercício físico relatada pelas pessoas, isso é dado também, tem no artigo, é tempo. As pessoas dizem que não tem tempo e eu entendo, porque a rotina das pessoas hoje está muito atribulada, mesmo tem pessoa que não tem tempo. Aí a pessoa tem 1 hora no dia para treinar. Ela vai fazer 20 minutos de mobilidade e vai perder 20 minutos com algo que, por nível de evidência, tem menos efeito do que o do restante. Então eu prefiro que ela treine musculação e faça aeróbico. É basicamente só por isso. Agora, se você tem tempo sobrando, se quer ficar lá fazendo mobilidade, sinta-se à vontade. O que não dá é para dizer que a mobilidade tem um efeito que não tem. Só isso. Qual a sua opinião sobre o livro Código da Obesidade? Eu nunca li esse livro, então não tem como eu opinar. Teria que ver o livro para poder dizer. Eu sei que tem muito livro sensacionalista dentro dessa área, mas não sei se é o caso desse. Meu treino é feito para 4 vezes por semana, ABCD. Posso treinar ABCDA ou BCDAB 5 vezes por semana? Cara, você até pode, mas aqui eu acho que qual que é o problema? Se você começar com A e terminar com A, você vai ter 2 dias de intervalo entre o treino A e volta. Não acho que não vai ser o suficiente para se recuperar. Talvez você possa repetir os músculos treinando com o mesmo volume. Aí talvez acho que funcione e dê certo.
fala sobre texto black. Funciona mesmo ou é só balela para vender produto? Cara, eu não sei o que é texto black, porque toda vez tem um produto diferente com esse nome para aumentar a testosterona. Mas eu vou deixar aqui dito para vocês. Aumentar a testosterona dentro dos limites fisiológicos, ali naturais, flutuações um pouco para cima, não vai melhorar o resultado do treino. Tem estudo com substância que aumenta a testosterona, que não melhora a hipertrofia. Inclusive, esses dias eu tive, entre aspas, uma discussão nos comentários de um vídeo, que o pessoal falou que, mas o treino aumenta a testosterona, mas aumentar a testosterona não é só para aumentar a hipertrofia, pode ter outras funções. Pessoal, esse aumento que ele é um aumento agudo induzido pelo treino, a gente não consegue saber qual é necessariamente a função dele. Porque assim, uma coisa é você dizer que testosterona em doses superfisiológicas tem efeito XYZ, ou com a pessoa que é deficiente em testosterona tem problema XYZ. Agora, para eu dizer que os aumentos induzidos pelo treinamento ou por produto XYZ vai melhorar os resultados do treino ou vai melhorar a qualidade de vida, desfecho das pessoas, precisa de estudo avaliando esses desfechos. Não tendo estudo, não dá para afirmar isso. É basicamente isso, entendeu? Então, tudo que promete aumentar a testosterona, pode ter certeza que não tem evidência suficiente para recomendar o uso. A PTS, proteína texturizada de soja, possui algum malefício para a microbiota intestinal? Não, cara, não precisa ficar preocupado. O que eu acho que pode... Eu tenho um pouquinho de dificuldade em digerir PTS, porque quando eu como eu fico bem estufadão. Mas é que eu nunca me expus ao consumo direto, assim, talvez isso melhore com o tempo. Agora, para fazer mal, acho difícil, cara, acho difícil. Talvez o pessoal fale que os aditivos possam prejudicar a microbiota, mas tem que pensar na quantidade que você come e o conteúdo nutricional da tua dieta como um todo, tá? Em dieta vegana tem que consumir mais proteína, 1,6 a 2 gramas é ok. É ok. O problema é consumir toda essa quantidade em dieta vegana, porque consome uma quantidade de fibra muito grande. Se você suplementar, daí é tranquilo, porque existem proteínas de origem vegetal que tem um valor biológico bem legal, né? Então, daí se suplementar, não precisa se preocupar. Agora, o problema é consumir isso. O que é ioimbina e para que serve? A ioimbina é um antagonista dos receptores alfa-2. Ela se propõe a aumentar a queima de gordura. Porém, a gente não tem evidência suficiente para recomendar, não sabe quais são os efeitos e se tem, por exemplo, o que a gente precisaria? Vários estudos comparando o grupo placebo e ioimbina, treinando e fazendo dieta. Mesmo déficit calórico. O grupo que toma ioimbina tem mais perda de gordura por um período crônico? Se tiver essas evidências, nós vamos recomendar, mas as evidências são bem limitadas ainda sobre o ioimbina. Qual a diferença de carboidratos naturais, exemplo arroz e feijão, para carboidratos industrializados? Cara, normalmente esses carboidratos, os naturais, né, eles têm maior conteúdo nutricional, mais vitaminas, minerais, eles vão ter menos tempo de prateleira, caso eles não sejam tão refinados, né, e a tendência é que eles sejam melhores para a saúde das pessoas, porque também não contém conservantes. Os industrializados, eles precisam da adição de conservantes, às vezes corantes e outros componentes para aumentar o tempo de prateleira, melhorar o paladar e aumentar a atratividade ao consumo do produto. O problema é que esses aditivos podem prejudicar a saúde das pessoas, principalmente se consumido em grandes quantidades. É por isso que a gente fala para não consumir industrializados, ultraprocessados em altas quantidades. Essa é a recomendação que assim, a gente tem no Guia Brasileiro, que é um excelente material, e é uma recomendação baseada em artigos também. Então a diferença é essa, porque eu sei que talvez o pessoal esteja pensando, mas você já falou que pro emagrecimento, batata doce e bolo, dá na mesa. Pessoal, é que a gente aí tá comparando uma questão do déficit energético e daí você comparar um alimento, a quantidade de carboidrato que ele tem, a quantidade de caloria pela quantidade de carboidrato e caloria, não o conteúdo nutricional total. E daí assim, você pode emagrecer, por exemplo, só comendo alimentos industrializados. O problema é que isso não é saudável a longo prazo. É por isso que a gente aconselha que você tenha uma dieta variada. O que não dá para dizer também é que se você consumir um alimento industrializado vez ou outra, isso é errado, porque eu acho que o problema é que daí você vai lutar contra um sistema em que a batalha está perdida. No sentido de que a indústria não vai parar de produzir produto bom que você vai querer consumir. Então a saída para mim é educar as pessoas para que elas consumam esses produtos moderadamente, entende? E não demonizar classes específicas de alimento. A diferença é a densidade nutricional. Você vai pegar, por exemplo, feijão, cara. Feijão tem vários fitoquímicos, micronutrientes, tem fibra, tem proteína, então é um excelente alimento, provoca muita saciedade. Você pega o industrializado, talvez ele não tenha todas essas combinações aí de características nutricionais. Mas agora não dá para dizer que é um alimento que vai impedir o emagrecimento, que vai bloquear o emagrecimento, que vai acabar com a tua saúde se você consumir uma vez, entende? A proteína animal é melhor que a proteína vegetal? Se você quiser uma resposta puramente sim e não, é sim. Agora, depende da proteína animal, depende da proteína vegetal e depende das quantidades. O que a gente sabe é o seguinte, você pode ter uma dieta saudável com conteúdo adequado de proteína consumindo proteínas vegetais.
Qual que é o grande problema? Elas têm bastante fibras e alguns antinutrientes. É por isso que exige que o aumento na quantidade ocorra. E aí, o problema é que é difícil seguir essa dieta. Porque vai muita quantidade. Então a pessoa ela precisa querer bater as proteínas. A proteína animal, se pegar 100 gramas de frango, tem ali perto de 30 gramas de proteína. E você vai ter uma excelente absorção, uma excelente biodisponibilidade, né? Com vegetais você pode ter uma dieta super saudável e ganhar massa muscular sendo vegano. Agora vai existir uma dificuldade maior. Por quê? Porque vai ser mais difícil comer todo o volume de comida. Só engordo na barriga, não sei o que fazer para perdê-la. Cara, tem que ser déficit calórico e consistência a longo prazo. Treinar e fazer dieta não tem como perder gordura localizada. Como calcular o ciclo de carb, como fica a variação de calorias? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de subir a proteína nos dias de carbo baixo, com carboidrato reduzido, mantendo um bom déficit energético. Nos dias de carbo alto, eu gosto de jogar as calorias para manutenção e aí pedir para o meu aluno subir o teor de carboidrato e reduzir a quantidade de proteína, com o intuito de fazer com que você não tenha acúmulo de gordura, mas restabeleça os estoques de glicogênio. Então, a ideia, você não vai restabelecer completamente, mas pelo menos isso vai dar para você ver o físico um pouco mais cheio. Então eu gosto de jogar as calorias para manutenção, reduzir a proteína do que ela estava nos dias de carbo baixo e aumentar os carboidratos e estabilizar ali as gorduras, para que a gente tenha realmente uma diferença na quantidade de carboidrato. Na falta de um pão, posso comer farofa de ovo? Pode, cara, excelente opção. Inclusive um pão francês você consegue substituir, acho que é por 30 gramas de farinha de milho. E farofa, cara, é um excelente alimento. Então tá, assim, tá bem show, tá bem legal. Qual a quantidade máxima de água que podemos ingerir? Vídeos falando que xixi transparente é um sinal ruim. Na verdade, quando a tua urina tá transparente, indica que você tá excretando o excesso de água. Não é um sinal ruim. A questão é que você está tomando mais água do que você está conseguindo utilizar ali, o teu rim está filtrando excesso e jogando fora. Agora você pode tomar. Eu acho que muitas vezes as pessoas exageram na quantidade de água. Mas agora para dizer que é um sinal ruim, tá meio longe, né? Comecei a dieta 2 semanas com déficit calórico de 1.000 calorias por dia. Engordei 2 quilos. Água ou posso enlouquecer? Cara, tem uma coisa muito errada. Não tem como você começar a dieta com déficit de 1.000 calorias e ter engordado. Assim, eu digo pra você que é fisiologicamente impossível. Você tem que ter algum tipo de alteração. Esse desfecho é impossível de explicar mesmo. Estou estudando a nutrição e, sem dúvida, você é um exemplo de profissional. Pô, muito obrigado, Alexandre. Cara, segue no caminho, estuda, se qualifica, que você vai ser um excelente profissional. Cara, mantém contato com o livro, não perde contato com leitura, que isso é fundamental. A maior parte das pessoas não estuda e isso já vai te diferenciar como profissional. Desejo tudo de melhor na tua carreira. Vi seu vídeo sobre creatina. Tem alguma forma correta de tomar? Cara, toma 5 gramas por dia, todo dia, se você for homem ali. Se for fazer fase de carga 0,3 gramas quilo por dia durante uma semana, depois estabiliza de 3 a 5 gramas, que os estoques já vão estar saturados e tá show. A forma correta de tomar é ter que lembrar de tomar todo dia, porque é um suplemento de uso crônico. É essencial treinar core? Isoladamente não. Você tem uma boa ativação em vários exercícios. Talvez você tenha algumas alterações que necessitem de um fortalecimento específico ali dos músculos do centro do corpo. Mas agora, dizer que é obrigatório? Não é obrigatório, cara. É porque você vai trabalhar... Cara, eu sempre falo, quando você está fazendo uma remada, se você não enrijecer ali para travar a tua coluna, você vai fazer um arco para frente. Então você já está treinando o core de uma maneira indireta, né? Full body 4 vezes por semana, 3 séries para cada músculo por dia e mais um dia para pontos fracos. Uma boa, cara, parece ser. Para julgar treino eu preciso ter acesso certinho à escolha de exercício, etc. Porque tudo isso é o que vai influenciar o treinamento. Pergunta sobre treino, eu só conseguiria responder tendo o treino inteiro de você. Inclusive, pessoal, eu vou propor uma ideia aqui. Se vocês quiserem que eu faça isso com tudo, comentem no vídeo aqui. Eu posso fazer um vídeo único e exclusivamente analisando um treino e destrinchando o treino para o objetivo da pessoa, dando sugestões de correção e o que eu faria. Se vocês toparem, comentem no vídeo, que aí a gente faz o quadro analisando, pode ser o Lucão analisa seu treino, e aí eu analiso o treino que a pessoa mandar, beleza? Diminuir as calorias no day off para perder peso é interessante? Tô numa manutenção e quase indo pro cutting. Cara, eu acho que pode ser uma estratégia legal, porque isso vai ajudar a amplificar o déficit calórico. Agora o ponto talvez, se você tiver padrões diferentes de dieta para seguir, isso dificulta a tua aderência, porque tem que ficar mudando a ingestão dia após dia. Se você não tem essa dificuldade, pode ser que seja interessante. Então acho que pode ser uma maneira de você amplificar o déficit e ter bons resultados. Para os meus alunos, eu prefiro manter o mesmo padrão de dieta, porque eu acho que já automatiza e quanto mais entrar na rotina, mais fácil é de seguir. Mas se você consegue executar bem, eu acho que pode funcionar sim.
Bom, pessoal, acabaram as perguntas, 40 minutos respondendo as perguntas de vocês, né? Acho que depois que eu editar e cortar vai dar um pouco menos, mas a gravação bruta deu isso. Quero agradecer vocês pelo carinho, muito obrigado, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, porque até esses dias me mandaram na caixinha uma forma de me ajudar com o meu conteúdo. A melhor forma é vocês compartilhando ele, comentando e interagindo, porque isso aumenta o alcance das publicações, tá? Muito obrigado por tudo, ó, meu gato passando da frente. E agradeço pela companhia de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e até o próximo Lucão Responde. Abração, treinem, se alimentem bem e estudem.